quero comentar alguma coisa com vocês. E depois a gente já cai naquilo que Deus tem para revelar ao nosso coração. Eu quero falar com vocês hoje sobre o jejum. Sobre a importância do jejum. Algumas teorias, algumas ideias sobre o jejum que precisam ser desmitificadas. E se Deus me permitir, eu quero ser usado por Ele para falar sobre esse tema tão importante para nós essa manhã, amém? Gente, houve um tempo, em 1965, existia um homem, que o nome dele era Angus Barbieri. E esse homem, ele pesava 215 quilos. E foi proposto a esse homem a oportunidade dele emagrecer jejuando. A junta médica sentou com esse homem e propôs para ele o seguinte: olha, Angus, nós queremos que você se esforce o máximo que você puder e que você fique a quantidade de dias maior que você puder e aguentar. Ele topou esse desafio. Então, durante esse processo, os médicos acompanharam ele, supervisionaram ele. Ele fazia uso de vitaminas, bebia muita água, muito chá e muito café, tudo sem açúcar. Esse homem, ele jejuou 382 dias. Teve gente que falou: nossa! Pensou, Su? Eu não imaginava que era possível, gente, alguém jejuar por tanto tempo assim. E Deus já tem me movido nessa questão do jejum. E eu, olhando para esse homem, comecei a estudar um pouco sobre o tema. E aí comecei a ler alguns artigos médicos. Esse homem saiu de 215 quilos quando ele terminou o jejum, com 382 dias. O peso dele caiu de 215 para 80 quilos. E ele não morreu. Posso ouvir um glória a Deus? O homem sobreviveu, gente. Cleito, o homem sobreviveu. Depois você coloca no Google e você vai ver a foto dele quando começa e a foto dele quando termina. Alguns de nós aqui, quando o almoço atrasa um pouquinho, o nosso rostinho carinhoso já muda de feição, sim ou não? Tem gente que, se não comer, não vou falar que ele parece um pitbull, porque o pitbull perde para o pincher, ele parece um pincher raivado. Chega até a mostrar os dentinhos. Quero comer, quero comer. Curiosamente, Ricardo, esse homem, nas duas fotos que você vê dele começando e dele terminando, ele está muito alegre. Porque a alegria da vida, eu preciso que você pegue isso dentro da sua alma, vai muito além do que comer. Pegaram? Veja bem, existem alguns benefícios por trás do jejum. Dentre eles é a perda de peso. O jejum é uma ferramenta eficaz para perder peso, porque quando você jejua, o seu organismo, Deus fez o teu organismo tão inteligente, mas tão inteligente, depois que eu terminar, vale um glória a Deus, que quando você jejua, o teu organismo acessa as gorduras do teu corpo
e ele começa a queimar a gordura. Cadê o glória a Deus? Quer emagrecer, meu irmão? Quando você jejua, vai lá e acessa as gorduras, e a gordura derrete, aleluia, e vai derretendo gordura. Esse é um dos benefícios comprovado pela ciência. Segundo, o jejum ele melhora a sua saúde metabólica. O jejum pode ajudar e controlar os níveis de açúcar no sangue. Quem é diabético não fala nada, só escuta, tá? O jejum pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzir a resistência à insulina e diminuir os riscos de diabetes do tipo 2. Bom, né, minha gente? Terceiro, saúde cardiovascular. Os estudos indicam que o jejum pode reduzir o colesterol ruim, diminui a pressão arterial e reduz o risco de você ter doenças cardíacas. O jejum, quando você entra em jejum, tem um termo que eles usam que se chama autofagia. Autofagia é o quê? É quando o seu corpo promove uma faxina interna. Então, quando você jejua, o seu corpo entra na autofagia e o seu corpo começa a se limpar de dentro para fora. Isso protege o seu cérebro, protege você de doenças neurodegenerativas e pode prevenir o Alzheimer também. Tudo isso quando eu jejuo. O jejum faz com que as pessoas vivam mais. Algumas pesquisas sugerem que o jejum aumenta a expectativa de vida e retarda o envelhecimento. A senhora está pagando cara naqueles potinhos de creme? Minha esposa que diga. Coisa linda, eu acho lindo. Minha esposa está cada dia mais linda. Se quiser me ajudar, viu, meu bem? Jejua, que ajuda você a ficar mais nova. Amém, minha irmã? Ajuda teu marido aí. O jejum foi usado, minha gente, para tratamento de epilepsia, diabetes, depressão e muitas outras doenças. Bom, não contente em saber de tudo isso que eu já contei para vocês sobre o jejum, eu fui estudar sobre o jejum no reino animal. Os animais também jejuam. Depois eu vou caminhar um pouquinho com vocês, e a Bíblia diz que os animais também jejuam. A Bíblia diz isso. Dentre os animais que jejuam, um deles é o leão. O leão, depois de empenhar força, depois de se dedicar a uma caçada, o leão é um animal extraordinário, e eu fiquei mais fã dele ainda depois que eu li isso. Depois que ele come aquela zebra, aquele bicho bem grande, tem um outro que chama, não... Como? Zebra, que mais que o leão come? Rinu, olha o nome do bicho. Que parece um búfalo, não é? É isso aí. Ele come para arrebentar. Mas ele jejua para que a sua recuperação seja mais rápido. Outro animal que jejua também é a cobra. A cobra jejua quando ela vai trocar de pele. Então, chegando perto do tempo dela trocar de pele, ela para de comer para que a troca de pele seja eficiente. Mais dois. As aves também jejuam. As aves, quando vão cuidar dos seus ovos, durante a incubação dos seus ovos, as aves também costumam jejuar, e jejuam até o passarinho, bichinho nascer. Então, jejum por um longo tempo.
E os ursos também jejuam. Os ursos costumam comer bastante, para que em determinado período, que chama de hibernação, eles fiquem dormindo. E aquilo que eu já contei para vocês, o organismo dele é tão inteligente, mas tão inteligente, que acessa aquele estoque de gordura e ele não precisa comer, e ele passa tempos, até meses, jejuando. Bom, falei sobre tudo isso para vocês, para chegar na Bíblia. A Bíblia é o livro mais inteligente que já existiu, amém? A Bíblia é o único livro que você compra ele, já vou avisar para você dar glória a Deus. É o único livro que você compra ele e o autor vem junto com você. A Bíblia é o único livro que quando você lê ele, o autor está sentado do teu lado dizendo para você, ó, começa a olhar por aqui, começa a entender por aqui, começa a abrir os seus olhos, porque eu estou com você e eu quero que você veja o que você não está vendo. Nenhum outro livro vendido nas livrarias, o autor vem junto. Mas Deus é tão bom, que Ele nos entregou, Alexandre, a Bíblia, a palavra dEle, e Ele nos deu o privilégio do Espírito Santo nos revelar toda a verdade até a eternidade. Esse é um dos mistérios da fé. E a Bíblia fala muito sobre o jejum. A Bíblia fala muito sobre o jejum. Se puder, joga para mim na tela Mateus 9:14, por favor. Mateus 9:14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de quem? De João Batista, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os discípulos não jejuam? Eles estavam incomodados porque eles tinham o hábito de jejuar. Para vocês verem o tanto que é antigo essa ideia de jejum. E eles estavam incomodados com os discípulos de Jesus, com os meninos. Mas Jesus, esses meninos não jejuam, a gente está jejuando, eles não, e aí como é que fica? Aí Jesus dá uma lição para eles e diz o seguinte: gente, enquanto o noivo está na festa, não há necessidade de jejuar, que o noivo quer ver alegria. Mas chegará um dia em que o noivo será tirado, e chegará a necessidade deles jejuarem, e eles vão jejuar. Jesus está afirmando para eles: os meus discípulos vão jejuar também. Porque o jejum não é bom para Deus. Preciso que você pegue isso aí. O jejum não é bom para Deus. O jejum é bom para você. Recebeu? O jejum não muda Deus. O jejum muda você. Pegou? Eu cresci num ambiente que eu ouvia que o jejum era uma forma de barganhar com Deus, e não é. O jejum aguça a nossa sensibilidade espiritual. Quem está comigo? O jejum, aleluia, o jejum me joga para cima. Como assim, Jean? É física. Quando você come, Jonas, quando a gente come muito, quem gosta de comer aqui? Não precisa levantar, eu sei pela sua carinha que você gosta. Pastorzito, quando a gente come muito, a gente fica para baixo. Pode perceber, nossa, hoje é dia que tem gente que vai dar lugar. Macarrãozão, vai encher a barriga de macarrão, Coca-Cola e frango, aleluia. E a gente sai da casa da mãe, da sogra. Ai, que peso. A comida nos põe para baixo. O jejum, João, ele esvazia aqui dentro, pastor Claudinho, mas ele nos joga para cima. Por isso que Paulo escreveu assim, ó: pensai nas coisas que são de cima. E o pastor Dacos pregou esse dia com muita propriedade aqui. Nós precisamos se conectar mais com as coisas de cima.
Você já percebeu? Ninguém morre de fome. Normalmente as pessoas morrem porque comem muito, sim ou não? Antes os Estados Unidos era o país referência em obesidade. Já chegou no Brasil. Por quê? Porque a gente acha que o mundo vai acabar em comida. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria plena no Espírito Santo de Deus. E a gente acha que a nossa vida é comer. A gente acha que o mundo vai acabar em comida. E nós estamos percebendo que as pessoas estão morrendo por conta dos excessos, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de trabalho. É os excessos da vida, é muito excesso. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus me chamando para esse ambiente de renúncia, esse ambiente de entrega, esse ambiente de viver o que nunca viveu. Até aqui está comigo? Preciso contar para você Lucas 2, 35 e 36. Lucas 2. Peraí, deixa eu ver se eu não estou fazendo bobeira. Dois, 36, por favor, 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade, e viveu com o marido quantos anos? 7 anos, desde a sua virgindade. Próximo. E era viúva de quase quantos anos, gente? 84. E não se afastava do templo, servindo a Deus e orações, de vez em quando, de noite e de dia. Essa mulher é um exemplo para nós. Por quê? Pelo menos por duas coisas. Primeiro, ela viveu 7 anos só com o marido, ficou viúva. Essa mulher era para ser carregada de uma tristeza muito grande, mas ela decide viver uma vida para Deus. Desde que ela perde o seu marido, ela decide aplicar a sua vida em jejum e oração. Jejum e oração e templo. É a receita para ser feliz. Quem recebe? Jejum, oração e templo. Um dia desses ela vai para o culto. Curiosamente, nesse mesmo dia que ela vai para o culto, a Maria vai para o culto também. O José vai para o culto também. O menino Jesus vai no culto também, é um menino de colo. Ela está no templo e ela aguarda ansiosamente o dia do Senhor. E diz a Bíblia, aleluia, que enquanto ela está no templo, está um outro senhorzinho também lá no templo. E esse senhorzinho lá no templo, diz a Bíblia, que ele também aguarda ansioso o dia do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus chega, Simeão, que é um outro senhorzinho de idade, porque há uma bênção de Deus para a melhor idade. Ninguém está na melhor idade aqui, né? Há uma bênção de Deus sobre a melhor idade. E a hora que eles estão lá no templo, eles olham para Jesus e eles já começam a dar glória a Deus. Porque o jejum é bom para mim. Pega isso aqui. E o jejum é bom para quem está perto de mim também. O negócio ali transborda, porque Jesus está no colo ali. Ela olha para Jesus e fala: meu Deus, Deus me deu o privilégio. Eu perdi o meu marido. Talvez eu não tive a alegria de ter um matrimônio feliz de muitos anos, mas Deus preparou para mim
a oportunidade de ver o filho dele, ainda que pequeno. Eu tenho 84 anos, mas Deus não se esqueceu de mim. Oh glória! Eu tenho 84 anos, mas o Pai se lembrou de mim. Valeu a pena jejuar, valeu a pena eu orar, valeu a pena eu estar na presença do Pai, porque eu tive o privilégio de conhecer o Filho dele. Bendito é o nome de Jesus. O jejum proporciona encontros jamais esperados. Alguém já pegou? O jejum, quando você jejua, quando você coloca o seu corpo nesse estado de jejum, porque quando você jejua, você vai perceber que uma das coisas que acontece com você, com o teu corpo, é que a tua sensibilidade aumenta. A frequência do teu corpo muda. Aleluia. E às vezes, o que você está precisando é expor o seu corpo ao jejum. Às vezes o que você está precisando para ver mais milagre de Deus é mortificar a sua carne. Porque às vezes você está muito cheio de si. Pode dando glória. Às vezes você está muito cheio do seu saber. Às vezes você está muito cheio das coisas que você já viveu, das suas experiências, do que você sabe, do que você já conquistou. E o jejum te joga para o chão. Pega isso aqui. O jejum, Júlia, coloca você num estado de dependência de Deus. Porque você para, Fernando, de depender dos alimentos, e você coloca o teu corpo numa dependência total de Deus. E quando você expõe o seu corpo a depender totalmente de Deus, algumas coisas diferentes começam a acontecer na sua vida. E eu já quero declarar sobre alguém aqui nessa manhã: você vai ter experiências novas para contar em Deus. Oh glória! Você vai ver demônios que te oprimiam, que perseguiam a sua família, indo embora na autoridade do nome de Jesus. Porque agora você decidiu que você não quer se encher das coisas daqui, e você quer se encher das coisas de lá. Tem muito de Deus para ser derramado sobre a nossa vida, quem crê? Mas às vezes eu que não busco. Há outro texto, Mateus 17, 21, que fala sobre os discípulos. Eles foram orar por alguém, eles foram expulsar um demônio. Põe aí para mim, por favor, Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônios não expulsa, senão pela oração e pelo... Gente, olha aqui para mim. Os discípulos eram de Deus? Sim ou não? Lógico, Jean. Jesus que escolheu eles. Jesus deu autoridade para eles. Jesus disse para eles: vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão anunciar o dia das boas novas do Senhor. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Mas por que chegou nesse dia aí? Eles foram expulsar um demônio e não deu. E esse texto nos ensina muito. Esse texto nos mostra que às vezes o comum não funciona. Esse texto nos mostra que às vezes eu preciso subir de nível com o Pai. Eu preciso subir de nível com o Pai. Esse relacionamento que a gente tem com Deus é lindo, é maravilhoso, mas tem mais de Deus para a gente viver. Eu fiquei pensando em como eu poderia dizer para vocês o que é o jejum, numa forma prática, numa ilustração muito clara.
Meu menino já tem 5 anos. E de vez em quando dá uma doida na cabeça dele. Talvez dê isso aí dentro do seu filho também. Ele olha para mim e fala assim: ô pai, me pega no colo. Eu falo para ele: sai para lá, menino. Ei, Ricardo, o tamanho desse homem. Mas aí não, a gente é pai, né? Fala: vem aqui com o pai, menino. O pai te pega no colo, pastor Isaac. Pega o menino no colo. O que eu entendi que o jejum é? O jejum é quando eu, que nem o Benjamin, eu estendo os meus braços para Deus e falo: Deus, eu não estou comendo, a minha carne está fraca. Deus, eu não estou aguentando, eu estou num extremo. Tem como o Senhor me pegar no colo? Oh meu Deus. Tem como o Senhor me carregar no colo porque eu não estou aguentando? O Senhor pode me carregar no colo. Deus não vai falar para você assim: sai para lá, mulher. Deus vai falar para você o seguinte: ei, é isso mesmo que eu queria de você. Um estado de dependência total, onde nada aqui na terra é o suficiente para você. Você precisa estar no meu colo, e Deus está chamando alguém aqui para o colo dele, e está dizendo para você nessa manhã: eu quero te pegar no colo, eu quero te erguer, olha isso aqui, eu quero te pegar no colo e te levar para um lugar mais alto. Pode bater palma. Mas às vezes eu não quero, não vou jejuar, eu vou ficar sem comer, não vou ficar sem comer. Você virou mimado na presença dele. Aí vou fazer bico para Deus, não vou jejuar. Onde já se viu eu com esse corpinho vai ficar sem comer? Não. Deus está falando para alguém aqui: sabe por que você não vende esse pecado? Você não vence esse pecado seu? Sabe por que você não consegue largar essas coisas? Porque a sua carne está muito forte. E o jejum, sabe o que o jejum faz? O jejum quebra a carne. Por isso que a Bíblia nos mostra que nós temos que lutar contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Ei, está na hora de você se esforçar mais em Deus. Está na hora de você começar a matar a sua carne para que esse pecado saia. Ai, mas não consigo vencer, irmão. Porque você não jejua mais, e outro tempo você jejuava. Ai, eu estou num vício, que agora, antes a gente pregava o vício era as drogas, né? Hoje a droga, às vezes o seu vício é isso aqui, ó. Ai, irmão, não consigo orar. Mas é o dia inteiro jogando o vidinho para cima. Quem recebe? Ninguém, né? Ai, irmão, eu não consigo ler a Bíblia. Eu sento para ler a Bíblia. Você não sabe, pastor Zito, ora por mim, pastor Zito. Eu sento para ler a Bíblia, eu durmo. Que a sua carne está muito forte. Mas Deus está te dando sabedoria e força e autoridade para você romper no mundo espiritual e acessar coisas que você nunca acessou. Falei um pouquinho disso para chegar em vocês em alguns personagens da Bíblia que me chamaram muito a atenção. São 3. O primeiro dele é o Moisés. Moisés é um homem de Deus que jejuou 40 dias e 40 noites. Quantos dias? 40. 40 dias o Moisés jejuou. Mas o Moisés foi usado por Deus para nos dar uma lição. Oh, glória. Porque o jejum não pode promover orgulho. Quem recebe? O jejum não pode promover orgulho. O jejum tem que promover humildade. O Moisés, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele desce do monte. Ele escuta um barulho de festa. O Josué fala para ele assim: Moisés,
esse putz que nós estamos ouvindo aí não é de Deus não. Esse som aí não é som de vitória não, viu Mari? Esse som aí é som de derrota. Moisés, como é que é? Deixa eu ouvir esse barulho. Ah não, esse som é o som da derrota. O Moisés já desce com sangue no olho, as tábuas da lei de Deus na mão, que Deus escreveu. Pega isso aqui. Ele já começa a olhar de longe, ele já vê o povo, e festa, e alegria, e aquele fervo, aquele bando de gente pelada, e corre para cá, corre para lá, aquela bagunça. Sabe o que ele faz? Ele pega as leis de Deus e joga no chão. Plum, quebra. E aí ele manda matar. Quem está na carne vai morrer. Quem está alimentando muita carne vai morrer. Pode começar a matar. E espada para cá. Vá. Morre todo mundo. Só que Moisés fez o que com a lei de Deus? Quebrou. O jejum não pode promover orgulho. O jejum tem que promover Pega isso aqui. Eu não sei o que ele sentiu, né? Em vendo o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, se corrompendo diante de um bezerro. Eu acho que eu ia fazer igual, viu gente? Não vou julgar o Moisés não. Mas talvez às vezes você aqui entre nós é mais equilibrado que a gente. Você ia pegar, Dáurio, as tábuas da lei e falar assim: gente, vou pôr aqui num cantinho, sacar a espada e matar todo mundo. Mas não foi o que Moisés fez. Moisés quebrou as leis, e esse quebrar as leis teve um peso. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, você quebrou minhas leis, você foi zeloso com o povo, estou feliz com a sua atitude, mas só que você quebrou aquilo que eu te dei. Às vezes nessa ânsia de acertar a gente erra, e às vezes nessa ânsia de fazer algo para Deus a gente se corrompe. Deus olha para o Moisés e fala assim: Moisés, você ficou 40 dias, não ficou? Fiquei, Senhor. Vai ficar de novo. Amém? 40 mais 40. 40 mais 40 é quanto? 80 dias. Moisés, 40 dias de novo eu quero você na minha presença. Deus amava tanto Moisés que queria ele para a presença dele. Sobe o Moisés o monte de novo, 40 dias e 40 noites, e a Bíblia vai dizer, o texto cita assim: ele não comeu, não bebeu, e foi sustentado sobrenaturalmente. Lembra que eu falei agora para vocês do colo? Com certeza o Moisés ficou no colo de Deus, desfrutando da presença dele. Ele pega 2 pedras de novo, Deus escreve as leis, e lá vem o Moisés de novo. Até aqui você entende? O Moisés vem de novo, descendo aquele monte que ele subiu. Ele refaz o caminho de novo, com as tábuas da lei na mão. Só que agora ele não está descendo com o coração com raiva. Ele não está descendo cheio de ódio, porque às vezes nós estamos na presença de Deus e o ódio está nos consumindo. O Moisés está descendo agora da presença de Deus, e quem já olha ele de longe, já vê que o rosto dele está brilhando, já vê que o rosto dele está de forma diferente. A Bíblia diz que o rosto dele resplandece, porque a glória de Deus desceu junto com o Moisés. O jejum faz com que a glória de Deus desça sobre a sua vida. Falando do Moisés, o Moisés atingiu um nível de tanta intimidade com Deus, e isso é assustador, porque ele fala assim: Deus, eu quero ver a sua face. Deus, o que nós construímos é tão lindo, eu quero ver a tua face.
ousadia de Moisés, né? Mas só que o jejum te faz ter ousadia para pedir coisas que você nunca pediu. Você recebe? E o Moisés pede para Deus, fala: Deus, eu quero ver a tua face. Deus olha para ele e fala assim: Moisés, você é meu amigo, cara. Você é um cara que mata a carne, você jejua, você ora, você tem prazer em estar na minha presença. Moisés, eu vou te permitir ver uma coisa. Eu vou passar na brecha daquela pedra. Você não vai ver a minha face, Moisés, mas você vai me ver passando de costas, e você vai ser um dos poucos que vai ver a minha face. Deus passa, o Moisés vê Deus passando de costas. Que privilégio, sim ou não? Quero que você segure essa pergunta na sua cabeça. Deus, eu quero ver a tua face. Guardou? Daqui a pouco você traz ela de novo para a mesa. Outro homem que jejuou também 40 dias, o Elias. Jejuou 40 dias, 40 noites, foi alimentado pela presença de Deus. É possível jejuar, viu gente? Amém? É possível. Ele jejua 40 dias, depois dele jejuar, ele vai para a caverna. Ai, ai. Quando eu jejuo, Deus entra com ações de resgate. Oh meu Deus. Quando eu jejuo, Deus resgata coisas que eu jamais imaginei que Ele resgataria. Quem está vivo? O Elias vai para a caverna, jejuou 40 dias, era para estar forte, robusto, mas vai para a caverna. Deus vai lá buscar ele. Deus podia mandar um anjo? Sim ou não? Lógico. Mas há resgates que Deus tem que fazer. Há coisas, pega isso aqui, que Deus tem que ir buscar. E nessa manhã, a voz de Deus para alguém aqui é essa: eu vou buscar coisas que você não imagina. Deus busca o Elias vem para a presença dele. E eu vou para o último personagem e eu vou concluir. O último personagem que jejua 40 dias e 40 noites é Jesus, o nosso mestre. E que coisa linda é o nosso mestre. E esse texto mexe muito comigo, porque Jesus é o Filho de Deus. E é engraçado que ele jejua antes dele escolher os discípulos. Porque tem coisa na nossa vida para a gente decidir. A nossa carne tem que estar fraca, e o nosso espírito tem que estar forte. Sabe por que a sua vida está rodeada de gente ruim? Porque você escolhe mal sem a direção de Deus. E Deus está dizendo para nós aqui: eu estou querendo colocar pessoas boas na sua vida. Eu já te trouxe para Somos Um para mostrar para você que tem gente boa, tem gente que me serve com integridade nessa terra. Mas aí você fica resistente, e Deus está falando para você: eu vou tirar da sua vida, porque o jejum serve para decisões importantes. E ele jejua. Diz o texto, depois desses dias jejuando, ele tem fome. Enfim. E a história fala de Jesus, o diabo vem tentar ele, Mateus 4, vocês já sabem. O diabo coloca Jesus em jejum. Você não é o Filho de Deus? Pede para a pedra virar pão. Pula daqui. Enfim. Mas Jesus jejua. Para a gente ir para o final, o que o jejum faz, Jean? Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 9,
Por favor. 9:28. Esse texto é um texto clássico da Bíblia, que fala de Jesus e da transfiguração, quando ele vai para um lugar de oração e ele resplandece. Depois você lê na sua casa, que já deu meu horário. É um texto lindo. Jesus está ali e está com os discípulos. Só que, por ironia do destino, na presença dele ali aparece o Moisés e aparece o Elias. Lembra da pergunta que eu falei para você guardar? O que eu disse para você guardar? Deus, eu quero ver a sua. Deus, eu quero ver a sua face. Agora o Moisés está na presença de quem? Vamos ler o texto, que você não está acreditando em mim. Põe o 30. Eis que estavam falando com ele dois varões. Com ele quem? Jesus, Moisés e Elias. Meu Deus, já era para você ter dado glória aqui, porque o Moisés, aleluia, o Moisés pediu um negócio para ele lá atrás, e Deus foi cumprir para ele nesse texto aqui, porque o Moisés queria ver a face dele. Deus vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Oh glória! Deus vai realizar coisas que você esqueceu. Mas quando a sua carne enfraquecer, está na presença dele o Moisés, o Elias e os discípulos. 34, por favor. E vai ficando de pé. Fica de pé, por favor. Nós vamos ler juntos isso aqui, porque é um negócio de Deus muito poderoso aqui. Lembra que eu disse para vocês que o meu jejum, pega isso aqui, atinge outras pessoas? Você recebeu isso? Então vamos fazer, bate no peito assim: o meu jejum atinge outras pessoas. Vamos ler ali. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que cobriu com a sua sombra, e entrando, eles entraram na nuvem. Quem entrou na nuvem? Jesus, Moisés, Elias e os discípulos. Porque o jejum atinge outras pessoas. Eles entraram na nuvem. O que você quer dizer, Jean? Que tem gente que vai viver experiências novas em Deus por conta do jejum que você vai fazer.